Fala, torcedor do Náutico, fala, torcedor do Timbu, notícias e informações do Clube Náutico Capibaribe. E dessa vez é para falar sobre a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que teve uma proposta aí, o Náutico teve uma proposta e foi explícito aí para que o torcedor, o conselheiro, pudesse analisar essa proposta, né? E a gente vai estar comentando sobre a entrevista que Nilton Moraes, que ele é conselheiro do Náutico, trouxe hoje ao repórter Jorge Soares na Rádio Clube de Pernambuco, onde o mesmo afirmou: essa SAF, essa proposta de SAF que o Náutico teve está morta. Palavras, sim, do Nilton Moraes. Então vamos falar sobre isso, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Pois bem, torcedor alvirrubro, torcedor do Timbu, o Náutico recebeu aí, né, essa proposta, o consórcio Timbu, tem aí o Cafu, né, também junto no grupo. E o que é que acontece? Alguns fatores foram importantes para que esse desfecho não acontecesse. Um deles é justamente a questão de não ter a correção anual, né, conforme a taxa de juros, na proposta, entre outros aspectos que surgiram. E Nilton Moraes, ele falou o seguinte, que pretende fazer uma SAF 100% do Náutico, tipo, feito a do Fortaleza, a que o Fortaleza fez, né, o estilo semelhante. Então a gente observa que o Náutico está nessa situação, né, bem complicada aí, com relação à SAF, e eu vejo que os investidores locais, que pode ser a prioridade, né, nesse momento. Então a gente vai repercutir a partir de agora a parte da entrevista, né, que ele traz aí para o Jorge Soares, falando sobre essa SAF do Clube Náutico Capibaribe e afirmando que a proposta morreu. Então acompanha aí, deixa o like, se inscreve no canal, nos ajuda a bater a meta dos 11 mil inscritos, tá bom, galera? Fica com Deus, acompanha aí a entrevista do Nilton Soares. Tamo junto, galera. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes. Jorge, eu poderia dizer que essa SAF, ela morreu. Essa SAF, ela, como eu falei já antes, era uma SAF muito ruim, né, uma proposta de SAF muito ruim. Ela teve aquele período, né, de validade, houve várias sugestões de modificações, ela teria que ser reformulada. Foi dado um prazo à empresa que negocia, né, a Pluri, né, e um prazo para os investidores reformularem a proposta. Esse prazo se esgotou já há alguns dias e não foi, nem houve nova proposta, nem houve um pedido de prorrogação. Então, a essa altura, poderia, teoricamente, até acontecer, o que eu não acredito, dela fazer uma proposta, mas nesse momento o Náutico não tem obrigação de manter exclusividade com essa negociação, né? Nem com a própria Pluri, que era a empresa encarregada. Então, eu não acredito mais que saia nada dessa SAF, né? Ela, para mim, está definitivamente banida. O Náutico vai ter que virar uma SAF, sim, porque precisa, até por questões financeiras e de necessidade de investimento. Mas não vai ser com essa SAF, ele vai ter que negociar outras SAFs e até lá tem que encontrar outros caminhos. Foi dado um prazo, né? Existia um prazo, primeiro para gerar uma proposta, depois para gerar uma proposta vinculante, né? Que houve, aí foi tudo dentro do prazo. Eles até pediram depois uma prorrogação, foi dada uma prorrogação nesse prazo, e aí aconteceu a proposta vinculante, que foi considerada muito ruim pelo Conselho, e houve as sugestões de mudança, né, na proposta. Essas sugestões foram passadas para tanto a comissão que negociava como para os possíveis investidores e o consórcio, na verdade, e foi dado um prazo para que eles fizessem uma nova oferta. Não aconteceu dentro desse prazo e, portanto, o Náutico não tem mais o compromisso, né, de
negociar com essa SAF. Ele pode até optar por isso errado ou até aceitar, mas nessa altura ele também está aberto para novas negociações. O Conselho está em silêncio, ou Newton fez alguma cobrança? O Conselho teve aquela reunião, o Conselho fez as suas avaliações e o Conselho sabe que essa proposta é muito ruim, que nas condições que ela está, ela não passaria. Sabe? Isso aí já foi dito até por pessoas como o Dr. Alberto Pimentel, que é um dos membros da comissão que negociava a SAF. Ele disse que a proposta teria que ser reformulada para poder ser aprovada, ter chance de ser aprovada pelo Conselho. Então, eu tenho a impressão que os próprios investidores, o consórcio, né, olhando o que foi proposto, eles viram que não tinha condições de melhorar a proposta a ponto dela poder ser aceita pelo Conselho. Jorge, como é que você vai entregar? Primeiro, proibido pelo Estatuto, a cessão de patrimônio. O Náutico não pode fazer pode até fazer uma sociedade com outra empresa, que seria o caso, né? Mas ele não pode, nessa sociedade, ele não pode ceder patrimônio, haver a cessão de patrimônio, né, definitivo. Isso é proibido pelo Estatuto. O Estatuto teria que ser modificado para poder ser aceito. Isso aí já seria de pronto. Fora que essa cessão não tem nenhuma contrapartida de garantia lá na proposta. Porque o que eles falam ela seria na reforma do estádio, né, que não dizia valor, não tinha projeto, não tinha estimativa, não tinha nada. Então, isso aí realmente é uma proposta que eu não sei nem como a comissão que negociou essa proposta, como eu disse na reunião do Conselho, teve coragem de submetê-la aos conselheiros. E como fica a questão das sugestões apresentadas pelos conselheiros? Para essa SAF, a meu ver, como eu não acredito que ela evolua, ela morreu. O que vai ter que fazer, vai ter que se partir para negociações, novas negociações, certo? Inclusive o Náutico já deve criar uma SAF, Jorge. Ele precisa criar, porque o Conselho não estaria de braços cruzados sobre esse assunto ou não? Não. Veja bem, o Conselho, um conjunto de conselheiros, propôs que o Náutico já abrisse uma SAF, já criasse uma SAF. O que é uma SAF? Uma sociedade anônima de futebol. Então é uma sociedade. Então o Náutico cria uma SAF. Como ele não tem um parceiro ainda, essa SAF inicialmente seria 100% do Náutico. Isso é o que o Fortaleza fez, e isso é que o Náutico teria que fazer, mesmo que fosse negociar com essa SAF, nem fosse concretizar com ela. Ele tem que primeiro criar a SAF, e a partir daí ele negocia as ações, que inicialmente são todas dele. Então o Náutico precisa já, isso já foi uma sugestão, tanto de conselheiros, desde a gestão de Diógenes, como da própria comissão de projetos estruturantes. Então o Náutico deve fazer isso. Primeiro, isso já é uma demonstração do interesse do Náutico em virar uma SAF. Só que, inicialmente, como não tem ainda uma proposta em negociação mais, seria uma SAF em que o Náutico é 100% dono das ações. Na minha cabeça, poderia abrir já percentual, sei lá, de 10% estipulado aí, que eu não sei formalmente qual é o processo, mas já podia abrir para que os próprios torcedores do Náutico pudessem, torcedores ou até alguém que queira também, já serem acionistas do Náutico. Você imagine esses torcedores poderem colaborar com o Náutico. Eu mesmo me disporia a comprar algumas ações também do Náutico. Lógico que num montante pequeno, mas para que até o clube pudesse já gerar recursos para eles. Certo? Então, isso são ideias que surgem, né? Mas existe uma proposta pelo que foi dito, 54 conselheiros, mas nem todos assinaram, pedindo que o Náutico crie já essa SAF. Então, isso aí eu acho que é um caminho que deve ser trilhado. A partir daí, o Náutico vai estudar propostas e vai negociar com outras SAFs, que também, no meu entendimento, não deve ser uma SAF em que o Náutico Associação, no caso,
fique com apenas 10% das ações. Eu entendo que deva ficar com pelo menos 20% das ações. Nessa proposta que estava colocada, né, o Náutico só ficava com 10% das ações. Sua declaração, Newton, ao afirmar que a SAF alvirrubra morreu, a essa altura deixa os alvirrubros preocupados. Qual a tramitação do processo a partir de agora? Jorge, sendo bem honesto, eu estaria muito mais preocupado se essa SAF ela tivesse sendo aprovada, do ponto de vista do clube, do ponto de vista da instituição Clube Náutico Capibaribe. Os próximos passos ou com a Pluri ou com outra empresa a ser contratada, o Náutico procurar novos investidores. Esse a gente já viu que não é o caminho, não seria uma SAF, que era uma SAF que estava fadada a ser negada. Mas isso, na verdade, para mim, é um motivo até de satisfação. Não pelo fato de não ter resolvido, mas pelo fato da proposta ser muito ruim. Agora, o Náutico vai virar SAF, o Náutico precisa virar SAF. Isso aí a gente tem que colocar na cabeça do torcedor, mas não com essa SAF. E realmente tem que já iniciar essas negociações também, novas negociações.